Você tá aí jogando o seu videogame, já parou para pensar o que é essa tal de história de resolução de tela? A minha tela funciona em 1080p, em 4K. Olha, a resolução desse jogo que eu quero jogar agora é uma resolução muito maior. Todas essas coisas que eu falei para você tem a ver com matrizes. Tem gente que tem pavor dessa matéria, mas eu tô aqui para te ajudar a, se não amar matrizes, pelo menos entender. Simbora comigo que eu vou te ajudar. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Caio, você está no meu canal onde eu descomplico um pouco mais a ciência, o universo e a matemática. Matrizes é um conteúdo do ensino médio que você vai levar até para o ensino superior, caso você vá para alguma área de exatas. É uma matéria que vive caindo os conceitos dela nos Enems da vida e nos outros vestibulares. Nesse vídeo você vai entender um pouquinho do conteúdo um pouco mais primordial, o início para se entender matriz. Vamos entender o que são linhas, colunas, como se monta matrizes, e nos outros vídeos você vai fazer operações comigo com matrizes. Esses conteúdos principais a gente vai entender um pouco da teoria e depois a gente resolve uns exercícios juntos. Combinado? Simbora então para explicar no quadro o que são matrizes. Simbora lá. Então aqui a gente tem um tipo de matriz. A gente está acostumado a ver esses números como se fosse uma coisa só. Então você vai falar assim, essa matriz 786, 9, 10, 5, que é isso? Calma lá. Cada trecho desses números aqui, dessa matriz, a gente tem que enxergar como se fosse uma coisinha diferente da outra. Então nessa matriz aqui, cada um desses números representa um elemento. E você pode identificar onde está a posição desse elemento. Como que a gente sabe isso? Através dessa maneira aqui. Cada elementozinho, ele vai seguir de um izinho e de um jotinha. Geralmente são essas duas letrinhas que a gente escolhe. O que seria esse izinho e esse jotinha? Esse izinho seria o número da minha linha, a posição da linha que eu quero encontrar esse carinha aqui. E esse outro número é o número de coluna. Então, quem que seria o elemento A22? Seria meu elemento que está na segunda linha, na segunda coluna. Então, qual que seria esse elemento? A22. Seria o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna, 1, 2. Então seria esse carinha aqui, ó. Então o elemento A22, essa posição desse elemento, é exatamente o elemento 10. E só de olhar para uma matriz, você vai saber identificar que essa matriz, quantas linhas ela tem, quantas colunas ela tem. Então se eu chamasse essa matriz de A, por exemplo, eu poderia dizer que essa matriz, ela é uma matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas, 3 colunas. Então esse é o básico que você precisa saber sobre uma matriz. Então matriz nada mais é que uma tabela com elementos organizados ali dentro, se isso ficar mais fácil de você entender. Então, por exemplo, esses elementos que eu tenho aqui, as posições deles são exatamente essa, ó, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ou seja, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Não é muito difícil você identificar, então, a posição da sua matriz. Então vamos fazer o nosso primeiro exercício com matriz. Aqui esse exercício é bem comum e a gente vai ter que montar a nossa matriz. Esses exercícios, eles pediriam uma informação a mais. Esse daqui seria o conteúdo inicial. Ele diz assim, ó. Escreva a matriz A. Construa essa matriz. Como que funciona essa matriz? Vamos entender a linguagem das matrizes aqui, ó. Essa matriz A é uma matriz que ela tem elementos linhas e colunas. E essa matriz é uma matriz 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. E ela obedece uma regra de uma função para você formar essa matriz. Cada linha e cada coluna, cada elemento vai ser o seguinte: 3 vezes a linha mais coluna. Meu Deus do céu, o que eu faço agora, professor? Calma lá. Vamos montar então juntos essa matriz? Vai ser assim, ó.
A gente vai pegar então, eu sei que é uma matriz 3 por 3, então vai ser o seguinte, ó. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Então vamos lá então fazer essa matriz funcionar. O que ele está falando para mim? A regra para eu criar essa matriz é o seguinte, eu tenho que olhar o elemento da linha, multiplicar por 3 e somar com a coluna. Então vamos olhar para esse carinha aqui, ó, para o A11. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 3 vezes a linha mais a coluna. Então, ó, 3 vezes a linha, 3 vezes 1, mais a coluna 1. Então, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Formei, então, o meu primeiro elemento. Agora, 3 vezes 1 mais 2, entendeu? É assim que a gente vai funcionar. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Agora, a regra é 3 vezes linha mais coluna. 3 vezes 1, 3, mais 3, 6. Vamos para a segunda linha agora, ó. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 3 vezes 2, 6, mais 3, 9. Vamos agora para a terceira linha e fazer exatamente essa mesma função. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. 3 vezes 3, 9, mais 3, 12. Pronto. Então nós fizemos a minha matriz A. O seu computador, seu notebook, seu celular, ele está a todo momento fazendo esses cálculos, mas muitas vezes mais rápido por segundo. Fala se não é top você visualizar, por exemplo, uma imagem em 4K, uma imagem aí no seu computador com aquela resolução bonita. Na verdade, ele está fazendo essas trocas muitas vezes por segundo. Fala se não é top. Tudo isso começou aqui, ó. É a base dessa tecnologia de jogos, videogames e computação, as matrizes. O que a gente precisa também se acostumar é com alguns nomes que são dados para as matrizes. Vamos lá que eu vou mostrar alguns deles que geralmente caem e você precisa conhecer. O primeiro, nesse laranjinha aqui, é a matriz linha. O que é a matriz linha? Pode ser também uma matriz coluna. É que os elementos dela sempre vão ser encontrados em linha ou numa coluna. Então a matriz A, eu posso dizer que é uma matriz linha. A matriz oposta é... eu vou colocar o oposto de todos esses números que estão ali. Então, eu vou identificar a matriz oposta como um menos B. Se a matriz original é B, agora eu quero saber quem que é a minha matriz oposta a ela. Eu vou trocar os sinais. Então vai ficar o seguinte, menos 1, 0, menos 4 e menos 3. E é lógico que você entende que se aqui fosse um menos 3, o oposto a isso seria 3. Então é só você fazer a troca desses sinais. Já a matriz transposta, essa matriz original é a C, e a transposta a gente vai colocar um Tzinho aqui em cima. Essa matriz transposta é o seguinte, tudo que for coluna eu vou transformar em linha. Tudo que for coluna vou transformar em linha. Então, vou colocar isso daqui essa coluna aqui eu vou transformar numa linha. Então ficaria o seguinte, ó, menos 5, 1, segunda coluna vai se transformar na segunda linha. 3 e 0, terceira coluna vai ser a terceira linha. 4 e menos 2. Então essa é a minha matriz transposta a C. E o que seria a matriz simétrica? Seria exatamente essa minha matriz. Então a matriz simétrica D é 7, menos 3, 1, menos 3, 2 e 4, 1, 4 e 5. Uma matriz simétrica vai ter relação com a igualdade de matrizes. Se eu disser, por exemplo, que a matriz D ela é idêntica à matriz E, a matriz E vai ter todos esses elementos ali e na mesma posição que eles. Então, por exemplo, se eu disser que a matriz E ela é idêntica a D, quem que seria a minha matriz E? Seria o 3, o menos 3 e o 1, o menos 3, o 2 e o 4,
o 1, o 4 e o 5. Mais para frente, quando a gente ficar lidando um pouquinho mais com essas questões de operações com matrizes, o que geralmente os exercícios eles falam? Olha, a matriz E é idêntica à matriz D, só que aqui vão estar faltando alguns números. Aqui, por exemplo, vai estar x, y, w, log de 10 na base 3, e você vai ter que descobrir quais são esses números que estão perdidos por aí. É isso que ele está pedindo para você. Outra coisa também que a gente vai sempre trabalhar são essas matrizes que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Essas são as matrizes quadradas. Então, por exemplo, a matriz B é uma matriz quadrada. E a gente fala a ordem dela. Então, por exemplo, essa matriz quadrada, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz quadrada de ordem 2. Talvez no seu exercício simplesmente vai estar escrito: essa matriz tem ordem 2. Então você sabe que é uma matriz quadrada de 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz é de ordem 5, então significa que ela tem 5 linhas e 5 colunas. Reze para Deus para que não caia um tipo de matriz desse tipo para você, a não ser que seja soma e subtração, daí tá de boa. Porque multiplicação não é tão fácil assim, a gente vai ver daqui a pouco como seus computadores, celulares sofrem muito para fazer essas operações com matriz. Então, veja só esse exercício aqui. Ele quer saber o valor de x mais y para que as matrizes C e D sejam idênticas. Lembra que a gente acabou de aprender? Uma matriz vai ser idêntica a outra matriz quando cada elemento em cada posição for idêntico. Então aqui você percebe que sim, ó. 4 aqui, 0 aqui, 7 aqui, 7 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Só que eu quero saber exatamente quais são esses elementos aqui e aqui. Na verdade, eu sei quem são esses elementos. O que eu quero saber é o valor do x e do y. Vamos fazer junto? Seguinte, eu sei a igualdade dessa questão. Eu sei que isso daqui, para ser uma matriz idêntica, ele tem que ser igual a isso. Então, olha, 2x mais 1 tem que ser igual a 5. E y menos 5 tem que ser igual a 1. Agora aqui tá fácil, é só você encontrar o valor de x e de y. Vamos encontrar primeiro o valor de x? 2 vezes um número mais 1 dá 5. Que número é esse? Quer fazer por álgebra? Ó. 2x, 5, vou tirar 1 dos dois lados, 5 menos 1. 2x é igual a 4, x é igual a 4 sobre 2, x é igual a 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então eu descobri que x é igual a 2. Tá aqui. E o meu y, qual que é o valor? Mesma coisa, ó. Vamos à álgebra simples. 1, vou somar dos dois lados. 1 mais 5, y é igual a 6. 6 menos 5 é igual a 1. Perfeito. Descobri também o valor de y. Mas olha a pergunta. Às vezes, com matrizes você vai perceber isso. Você vai fazer o mais difícil e vai chegar lá no fim, você vai errar. Você vai falar que 2 mais 2 dá 13. Cuidado, atenção, você com as letrinhas aí, TDAHzinho, que nem eu aqui, chegou no fim da questão, veja a pergunta que ele está perguntando para você. Então você fez o mais difícil e erra na soma. Ele perguntou o seguinte, ó, o valor de x mais y. Então, x é 2, y é 6. Qual que é o valor então de x mais y? É igual a 8. Você vai marcar então lá a alternativa 8. A gente pode fazer mais exercícios dessa introdução com matrizes, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Agora nas próximas aulas, que eu convido você a acompanhar, a gente vai ver as operações com matrizes. Dá uma curtida nesse vídeo, envia para mais pessoas. Por favor, não desista de mim, assim como eu nunca vou desistir de vocês. Um beijão para você, continua no canal aqui e me ajuda a pagar o aluguel no final do mês. Combinado? Um beijão, tem mais vídeos aparecendo aqui.